Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Revoltas no Brasil colonial. Durante o período colonial brasileiro, ocorreram diversas revoltas que expressaram o descontentamento da população em relação às condições de opressão e exploração impostas pelo sistema colonial. Algumas das principais revoltas foram a Revolta de Beckman, a Inconfidência Mineira, Revolta dos Alfaiates, Revolta dos Mascates e Revolta de Vila Rica. A Revolta de Beckman ocorreu em 1684, na região do Maranhão. Foi motivada pela insatisfação dos colonos portugueses com a administração colonial, a exploração dos recursos naturais e o monopólio comercial imposto pela metrópole. Os líderes da revolta foram Manuel Beckman e Tomás Beckman, que lideraram uma rebelião contra as autoridades coloniais. A revolta foi reprimida pelas forças portuguesas, resultando na prisão e execução de alguns líderes. A Inconfidência Mineira, em 1789, foi um movimento que ocorreu em Minas Gerais e teve como principal causa a insatisfação dos mineradores em relação aos altos impostos e à exploração econômica por parte da coroa portuguesa. Entre os principais líderes da Inconfidência Mineira estavam Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. A conspiração foi descoberta pelas autoridades coloniais e Tiradentes foi condenado à morte, tornando-se um símbolo de resistência e luta pela independência do Brasil. A Revolta dos Alfaiates, também conhecida como Conjuração Baiana, ocorreu em 1798, na Bahia. Foi motivada pelas desigualdades sociais, pela opressão das classes mais baixas e pelo desejo de independência. Os principais líderes eram artesãos, soldados e alfaiates, daí o nome da revolta. A revolta foi violentamente reprimida pelas autoridades coloniais, resultando na prisão, tortura e execução de muitos revoltosos. Revolta dos Mascates, 1710 a 1711. Aconteceu em Pernambuco e foi motivada por conflitos entre os comerciantes locais, mascates, e os senhores de engenho, que estavam perdendo poder econômico. A revolta resultou na intervenção das autoridades coloniais e na prisão de líderes mascates. Revolta de Vila Rica, 1720. Ocorreu em Minas Gerais e foi desencadeada pela imposição de novos impostos pela coroa portuguesa. Os mineradores se revoltaram contra as medidas e houve saques e conflitos. A revolta foi reprimida pelas autoridades coloniais. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br. Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Revoltas no Brasil colonial. Durante o período colonial brasileiro, ocorreram diversas revoltas que expressaram o descontentamento da população em relação às condições de opressão e exploração impostas pelo sistema colonial. Algumas das principais revoltas foram a Revolta de Beckman, a Inconfidência Mineira, Revolta dos Alfaiates, Revolta dos Mascates e Revolta de Vila Rica. A Revolta de Beckman ocorreu em 1684, na região do Maranhão. Foi motivada pela insatisfação dos colonos portugueses com a administração colonial, a exploração dos recursos naturais e o monopólio comercial imposto pela metrópole. Os líderes da revolta foram Manuel Beckman e Tomás Beckman, que lideraram uma rebelião contra as autoridades coloniais.
A revolta foi reprimida pelas forças portuguesas, resultando na prisão e execução de alguns líderes. A Inconfidência Mineira, em 1789, foi um movimento que ocorreu em Minas Gerais e teve como principal causa a insatisfação dos mineradores em relação aos altos impostos e à exploração econômica por parte da coroa portuguesa. Entre os principais líderes da Inconfidência Mineira estavam Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. A conspiração foi descoberta pelas autoridades coloniais e Tiradentes foi condenado à morte, tornando-se um símbolo de resistência e luta pela independência do Brasil. A Revolta dos Alfaiates, também conhecida como Conjuração Baiana, ocorreu em 1798, na Bahia. Foi motivada pelas desigualdades sociais, pela opressão das classes mais baixas e pelo desejo de independência. Os principais líderes eram artesãos, soldados e alfaiates, daí o nome da revolta. A revolta foi violentamente reprimida pelas autoridades coloniais, resultando na prisão, tortura e execução de muitos revoltosos. Revolta dos Mascates, 1710 a 1711. Aconteceu em Pernambuco e foi motivada por conflitos entre os comerciantes locais, mascates, e os senhores de engenho, que estavam perdendo poder econômico. A revolta resultou na intervenção das autoridades coloniais e na prisão de líderes mascates. Revolta de Vila Rica, 1720. Ocorreu em Minas Gerais e foi desencadeada pela imposição de novos impostos pela coroa portuguesa. Os mineradores se revoltaram contra as medidas e houve saques e conflitos. A revolta foi reprimida pelas autoridades coloniais. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br